Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro HFCcast de 2025. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o sono. E aí, hein? Tem dificuldade para dormir? Como é que tá a qualidade do seu sono? Portanto, hoje estamos recebendo aqui o Dr. Henrique Mendes, ele que é neurologista e especialista em medicina do sono. É hoje que nós vamos entender tudo sobre sono. É ou não é, doutor? Estou aqui à disposição. Muito obrigado pelo convite, espero ajudar. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos lá. Sono. Hoje, muitas pessoas estão tendo dificuldades para dormir. O doutor que recebe muitos pacientes, é uma reclamação? Sono é um pilar da nossa saúde, tanto da nossa saúde física e da saúde mental. E a nossa sociedade hoje, as demandas que a gente tem, elas afetam bastante a qualidade do nosso sono. Então, hoje em dia, as pessoas não têm tempo para dormir, não têm tempo para ter a qualidade de sono necessária, e isso acarreta várias doenças, e isso vem para a gente como queixa, sim, e eu, como especialista em medicina do sono, recebo isso todo dia no consultório. Inclusive, estamos em janeiro, vamos falar sobre o Janeiro Branco, que é a saúde mental. Como é que o sono pode prejudicar a nossa saúde mental? Também vamos trazer essas informações. Mas eu começo, doutor, como se explica um sono de qualidade? O que é exatamente um sono de qualidade, doutor? Quando o paciente chega no meu consultório, a gente vai, claro, conversar sobre o sono, como que está o sono do paciente. Uma questão importante que eu faço para ele é qual que é a sua satisfação com o seu sono. Então, quando você dorme, a hora que você acorda, como é que você se sente? Ó, eu me sinto descansado, me sinto bem. Eu achei que foi um sono reparador, um sono satisfatório. E isso é o primeiro passo para a gente poder avaliar a questão do sono. Perguntar se tem alguma dificuldade para iniciar o sono, se o sono é muito entrecortado, se tem que acordar à noite para ir no banheiro. Então, um sono de qualidade é um sono que você deita, você demora alguns minutos, que é normal para iniciar o sono, você tem um sono contínuo, o máximo contínuo possível durante a noite. Claro, a gente pode ter um despertar ou outro, mas volta a dormir rapidamente depois. E na hora que acorda, você tem essa sensação de descansar, de um sono reparador, de bem-estar. Então, acordar cansado significa que a gente não está tendo uma boa noite de sono. Alguma coisa está acontecendo, porque ou você não está tendo tempo suficiente de sono, ou você não tá com uma qualidade adequada do seu sono. Então, não é normal você dormir e acordar cansado, porque a gente ouve muito disso, né? Nossa, eu já acordei cansado hoje. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa está errada. E o acordar à noite, se despertar, para ir ao banheiro, beber uma água, isso atrapalha essa qualidade do sono? O sono ele varia muito com relação à idade, por exemplo. Então você pega bebezinhos, crianças pequenas que dormem às vezes 10, 11, 12 horas, e o sono mais contínuo, e a gente vai envelhecendo e o sono nosso com o envelhecimento vai ficando mais fragmentado. Então, com a idade é mais comum ter alguns despertares durante a noite, questão de ir no banheiro. O importante é que isso não cause uma disrupção no seu sono. Eu acordei, fui no banheiro, voltei a dormir normalmente, uma vez. Ah, não, eu acordei 4 vezes essa noite para ir no banheiro. Alguma coisa tá errada, tem que avaliar. Isso já vai atrapalhar essa qualidade do sono. Atrapalhar a qualidade do sono e talvez ele seja um sinal de alguma outra doença que esteja acontecendo. Ah, eu acordei 4 vezes para urinar durante a noite. Será que é alguma coisa urológica? Será que você está tendo um distúrbio cardíaco, pulmonar, renal e até neurológico também? Eu ouvi, a gente já vai falar um pouquinho sobre as doenças do sono, mas eu já ouvi dizer que evite tomar muita água à noite, para justamente não atrapalhar o sono. Isso faz sentido? Faz sentido, porque a gente tem uma capacidade da nossa bexiga limitada. Então, se você toma uma quantidade muito grande de água durante a noite, a sua bexiga vai encher e aí no meio da noite você vai ter vontade de ir no banheiro. E aí você vai estar fragmentando o seu sono. Então, se você não tem necessidade de ir ao banheiro e consegue fazer um sono mais contínuo, um sono mais de melhor qualidade. Doutor, para a gente entender, quais são as doenças do sono? A medicina do sono é uma subespecialidade da medicina, então tem dezenas de doenças dentro da medicina do sono. As duas doenças mais comuns que a gente vê no consultório é a apneia do sono, que é a pessoa que ela tem o ronco com as paradas respiratórias muitas vezes durante a noite. É uma parada respiratória mesmo? Apneia significa parada respiratória. Olha. E a pessoa para 10, 20, 30, às vezes 50, 100 vezes por hora durante a noite de respirar, causando uma desregulação completa na qualidade do sono,
queda da oxigenação durante a noite e um aumento significativo de doenças lá no futuro. E tem uma causa para a apneia? A apneia do sono ela tem algumas causas, é uma doença muscular em que a musculatura da respiração ela fica mais flácida e no momento que a gente está dormindo e relaxa a musculatura, essa musculatura ela fecha, causando a parada respiratória. Se você está com excesso de peso e esse peso ele está aqui no pescoço também, isso comprime essa via respiratória e aumenta o risco. Se você tem uma estrutura facial, a amígdala muito grande, um queixo muito curto, uma via aérea muito estreita, também aumenta o risco de você ter a apneia do sono. E questões musculares, né? Pessoas que têm na família, várias pessoas têm apneia do sono. A gente vê que é uma questão muscular, a genética daquela musculatura ali, ela já é mais flácida e com o envelhecimento ela vai ficando cada vez mais flácida e durante o sono ela obstrui. E a pessoa consegue perceber isso ou geralmente é a outra pessoa que está ali dormindo junto que percebe? Os dois principais sintomas de apneia do sono é ronco, e aí a pessoa normalmente não a pessoa que está dormindo com ela que reclama, e sonolência diurna excessiva. Então eu acordei cansado, parece que eu não dormi, parece que eu apanhei a noite toda, e ronco, isso aí já tem que fazer uma investigação para a apneia do sono. Mas todo ronco pode ser apneia do sono? Não. Existe as pessoas que roncam, se ela não tem parada respiratória, ela não tem apneia. Então é uma outra questão e um outro tipo de abordagem. O problema não é roncar, o problema é roncar e parar de respirar nesse período. Então a pessoa ronca, para de respirar, ronca de novo, para de respirar. Então esse que é o problema. É a apneia. E não tem como a gente ouvir, será que está tendo apneia, será que não está tendo apneia? Existem alguns instrumentos, alguns exames que a gente pode fazer, e o exame que a gente faz para identificar isso é a polissonografia, em que você analisa o sono do paciente e vê se ele tem apneia, quantas apneias ele tem, como é que ficou a oxigenação. Isso é feito em consultório, doutora? A pessoa tem que dormir lá? Como é que é? A gente tem, hoje em dia, graças a Deus, a evolução dos diagnósticos, né, dos instrumentos diagnósticos é muito grande, e então a gente tem, antigamente, o diagnóstico era só feito na clínica, no consultório, o paciente ia para o consultório e ia ser todo monitorizado, e no outro dia ele saía e a gente faz análise no computador sobre a qualidade do sono, a quantidade do sono e as apneias. Hoje em dia, além desse exame que a gente faz no consultório, quando tem um paciente que a gente precisa de uma avaliação mais minuciosa, a gente faz no consultório. Mas a grande maioria dos pacientes hoje conseguem fazer o exame domiciliar, que é bem simples, vai no consultório, coloca o aparelho ele vai monitorar o fluxo respiratório, a oxigenação e o esforço respiratório. Desculpa. Ele põe esse aparelho, vai para casa, dorme, no outro dia ele volta, devolve o aparelho, os dados todos gravados no aparelho, faz a leitura disso aí e dá o diagnóstico. Que é até mais fácil, né? A pessoa às vezes tem dificuldade para dormir às vezes no consultório é mais difícil ainda, né? Fora do ambiente ali que ele está acostumado a dormir. A tecnologia vem ajudando bastante a gente, porque a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente. 30% das pessoas têm apneia do sono. 30%? Estudo paulista da Unifesp, do Instituto do Sono de São Paulo, eles pegaram a população e fizeram 30% das pessoas param de respirar pelo menos 15 vezes por hora durante a noite. Isso já é um índice significativo. Muito. E ainda falando de apneia, o tratamento, doutor, seria o quê? Depende do tipo de apneia, depende do paciente, né? O tratamento que a gente chama de padrão ouro do tratamento, o tratamento que vai resolver quase completamente as apneias, é um aparelho que chama-se CPAP. O que é esse aparelho? Ele é uma máscara que a gente coloca no nariz, ligado a um aparelho, e toda vez que a pessoa usa ela durante o sono, toda vez que ela respira à noite, esse aparelho ele vai mandar um ar sob pressão para abrir a respiração da pessoa. Né? Então ela dorme com esse aparelho, toda noite ela dorme com esse aparelho. A qualidade do sono melhora muito, a oxigenação resolve o problema da queda da oxigenação e diminui bastante o risco desse paciente ter os problemas da apneia, porque o problema da apneia não é tanto o ronco que incomoda quem está dormindo ou o cansaço que ele tem durante o dia. A apneia do sono é um risco, aumenta o risco cardiovascular. Então os estudos eles mostram que uma pessoa que tem uma apneia grave, ou seja, que para de respirar pelo menos 30 vezes por hora, ela tem um risco aumentado de morrer de infarto ou de derrame 5 vezes maior do que uma pessoa que não tem. Olha. Então, é importante fazer o diagnóstico, é importante fazer o tratamento, porque a gente vai estar fazendo um investimento lá no nosso futuro. Importante, então, observar isso. Sim. E além da apneia, qual a segunda doença mais comum é a insônia.
Insônia. Insônia, ela é a dificuldade Então, de... insônia não é só uma reclamação, é uma doença. Doença insônia. Insônia crônica é uma doença, é uma das doenças que eu mais trato no consultório e é uma das doenças mais difíceis de tratar dentro da medicina do sono, porque é muito complexo. Hoje em dia as pessoas acham que insônia, eu vou lá e vou tomar um remedinho e esse remédio vai me fazer dormir e vai resolver o meu problema. E muita gente faz isso, né, doutor? Com certeza. E muita gente faz isso sem procurar o médico. Usam, às vezes, relaxantes musculares, antialérgicos, remédios para vertigem, remédios para náusea, para dormir. E que não é correto. O importante é você ter uma avaliação médica para poder analisar o porquê da sua insônia, o que está acontecendo, para ver qual que vai ser a melhor estratégia de tratamento para isso. Uhum. Eu sei que devem ser várias as causas, mas as principais, doutor? A principal causa de insônia, voltando à nossa assunto principal, que é o janeiro branco, né, saúde mental, a principal causa de insônia são transtornos emocionais, a ansiedade, a depressão. Principalmente a ansiedade. O que acontece? A pessoa ela tem aquele comportamento ansioso, aquela intrusão de pensamentos preocupantes, negativos, né? Fica ali pessimismo, pensando. e ela leva naquele momento da noite esses pensamentos, e isso aí impede dela ter um início do sono e um sono de qualidade. Ela está à noite pensando, nossa, eu não vou conseguir dormir amanhã, se eu não dormir amanhã eu vou estar cansada, o que eu vou fazer, como é que eu vou ficar desse jeito. Só faltam poucas horas para amanhecer e eu não consegui dormir ainda. E cada vez vai perpetuando mais essa insônia, e aí quando está 5, 6 horas da manhã em que a pessoa não precisaria dormir, ela consegue dormir. Né? E aí fala, nossa, eu acordei eu tive que acordar no melhor horário do meu sono. Então isso é muito, muito angustiante, atrapalha bastante a qualidade de vida dos pacientes e é o que a gente tenta dentro do consultório minimizar ao máximo. E a insônia tem levado muita gente para o consultório. Sim, sim. E a insônia, ela é, assim como a apneia do sono é um fator de risco para doenças cardiovasculares, a insônia ela é tanto um fator de risco para doenças psiquiátricas, a depressão, a ansiedade, como também ela é um dos sintomas de um quadro de depressão e de ansiedade. Então, quando a gente está analisando um paciente com quadro emocional, está com uma ansiedade, está com uma depressão, a gente tem que perguntar como é que está o sono dele, porque normalmente o transtorno do humor ele vai comprometer o sono. Então, olha, eu acredito que muita gente, né, tem essa dificuldade para dormir. E eu estava conversando com o doutor antes da gente iniciar e eu descobri hoje que o sono ele tem várias fases, né? E aí a pessoa ansiosa, a pessoa que não consegue dormir, não consegue passar por essas fases, né? Quais seriam essas fases, doutor? O sono é dividido em quatro estágios. O estágio 1 e o estágio 2, que são os estágios mais iniciais do sono. O estágio 3, que é o estado mais profundo de relaxamento do cérebro. E o estágio do REM. REM é uma sigla em inglês para movimento rápido ocular. Então, nessa fase do sono REM é a fase que a gente sonha. Então, a gente está com o corpo completamente relaxado, mas a atividade cerebral ela tá bem ativa. E é o momento em que a gente tem os nossos sonhos e que tudo que a gente faz durante o dia é guardado nas áreas mais profundas da memória. Então, quem tem insônia, essas fases elas estão comprometidas. Então, a pessoa ela faz uma quantidade aumentada de sono 1, sono 2, que é o sono superficial, mas não chega ou faz muito pouco dessas fases de sono 3 e sono REM. E pode acontecer dela não chegar no sono REM nessa fase 4? Dependendo do grau da insônia, ela pode ficar sem chegar nessa fase mais profunda do sono. E aí não tem essa qualidade toda durante a noite de sono. Aí acorda cansado, não descansa, e aí pode se agravar essas outras questões. Mas aproveitando que é o Janeiro Branco, a gente fala da saúde mental, essa questão mesmo da saúde mental, né, de ter essa saúde mental. Hoje em dia a gente sabe essa questão da depressão. Muitas pessoas, né, falam depressão, a ansiedade tem tomado conta de muita gente. Sim. Essa busca é uma busca para se tratar também, porque tem gente que fala assim, não, mas eu não estou ficando doido, eu não vou. Tem esse preconceito para ir em busca de ajuda. E olha quantas coisas estão sendo prejudicadas, né? Uma luta grande dentro da medicina e da área da psiquiatria é essa luta contra o preconceito. Eu falo muito com os meus pacientes, assim, é uma coisa que eu busco puxar bem na consulta, que o que importa para mim, quando eu vejo o paciente, é diminuir o seu sofrimento. Então, o paciente ele está lá, ele está com as queixas dele, que seja de sono ou outras queixas que forem, o importante é a gente minimizar o sofrimento do paciente. Então, se você não está legal, não está bem,
tem quem procurar. Então, a gente tem a medicina está com várias especialidades, procure ajuda e a gente está lá para ouvir e poder ajudar da melhor maneira E possível. o benefício é para a pessoa mesmo, né? Para, de repente, ter uma noite de sono tranquila aí, conseguir dormir. Que tem gente que fala, fica tão feliz quando consegue dormir, porque passa noites e noites em claro que não consegue. Qualidade de vida, né? Sono é qualidade de vida, né? Porque depois todo o seu dia vai ser prejudicado, pode ser, né? Se você não Claro. tem uma boa noite de sono. Claro, a saúde mental e a saúde física nossa, ela é um tripé. Então, os 3 pés desse tripé é sono, atividade física e alimentação. Se você tem um sono de qualidade, você tem uma alimentação adequada e você faz uma atividade física, esse é o maior investimento que você faz em uma saúde mental e física longêvica. Então, você ser um idoso saudável, você ser um idoso independente, que vai fazer as coisas, que não vai precisar de ajuda, você precisa dessas 3 coisas bem equilibradas. Equilibrou aquilo ali, o resto ele vai vindo automaticamente. Acho que tem algumas mamães aqui esperando eu perguntar sobre isso. E as recém, né, formadas de mamães que não dormem mais à noite, dizem, ó, depois que você tem um filho, acabou de dormir à noite. E aí, doutor? Isso essa insônia causada pelos recém-nascidos é uma coisa que é complexa, né? Tá muito relacionado à questão pessoal da mãe, em que fica com essa ligado ali na criança, qualquer coisinha, né? que ela mexe, que ela acorda, ela vai em cima. Então, primeiro, vai passar. Tá? Então, essas fases, a criança ela tem no início da vida um sono que é um sono bem fragmentado, então ela dorme 2, 3 horas, acorda, dorme 2, 3 horas, acorda. E isso aí vai, com o desenvolvimento do sono, isso vai ficando mais estável e o sono da criança vai melhorando e, consequentemente, o sono da mãe também. Tá? Só que tem que ter essa consciência de que aquilo é transitório. Porque o que eu vi, eu tenho vários pacientes em que ficaram essa fase aí da maternidade preocupada com relação à criança, a criança já dormiu bem, já está bem, e ela não consegue voltar aquele sono anterior, né? Então, tem que conversar e ver o que está acontecendo. Então, é uma fase. Sim. Vai passar. Vai passar. E aí depois a criança, né, já adolescente ali, já não quer mais saber de acordar cedo, né? Sim, criança não quer acordar cedo para ir na escola. Tem esses estágios, o doutor até comentou no início que quanto mais idoso, né, a pessoa acaba dormindo menos, né, tendo esses fragmentos todos. E quando criança, tem um sono mais profundo, principalmente pela manhã, doutor? A questão é a seguinte, a gente tem um relógio biológico. E esse relógio biológico tem um hormônio, que é a melatonina, em que quando vai começando a anoitecer, o nosso cérebro começa a produzir e faz um pico dessa melatonina. E quando tem o nascer do dia, vem a claridade, essa melatonina é inibida. Então, a gente tem dentro do nosso cérebro, vamos dizer assim, um relógio. Tem algumas pessoas que esse relógio está adiantado, tem umas pessoas que esse relógio está atrasado, né? Então, algumas pessoas eles têm um atraso, que a gente chama na fase do sono, e que esse pico da melatonina, ele acontece ali para 2, 3 horas da manhã. Então, a pessoa, ela é aquela pessoa noturna. Então, que 9 horas, 10 horas da noite, ela está em atividade. E aí, para ela conseguir realmente ter esse pico da melatonina, ela vai demorar, ela vai ter esse pico lá para 2, 3 horas da manhã, e aí ela só vai voltar a diminuir lá para as 9, 10 horas da manhã. E aí é aquela pessoa que dorme até mais tarde. Isso é típico do adolescente. Né? O contrário é a pessoa que tem a gente chama de um avanço na fase do sono. Né? O que é o avanço? O pico da melatonina não é 11 horas da noite, ele é lá para as 8, às vezes 7 horas da noite. E aí aquela pessoa que 6 horas, 7 horas já está começando a ter sono, dorme e 4 horas da manhã já está acordado. Despertou. Isso é típico do idoso. Então, o idoso ele tem mais uma característica de avanço na fase do sono, em que ele puxa o sono para mais próximo, para o início da noite, e o adolescente para o atraso na fase do sono, que é esse sono mais para 2, 3 horas da manhã. Tá? Então, isso a gente tem, hoje em dia a gente tem o hormônio melatonina que pode ser usado com orientação médica, porque a gente tem que saber que hora certinho que a gente vai usar ele, para tentar ajustar esse relógio. Ou com algumas outras medidas que a gente pode fazer também para ajustar isso aí. O nosso editor aqui já estava com a dúvida. Dormir tarde. Eu vou dormir 3 horas da manhã. Isso também pode prejudicar? Se eu vou dormir 3, mas aí eu vou poder acordar meio-dia. Eu fiz a minha qualidade de sono ou não necessariamente? O ideal é a noite ali estar dormindo.
tem gente, por exemplo, que tem trabalho em turno. Exatamente. Né? Então, assim, o que você tem que ter é tempo suficiente para ter o sono. Para dormir, mesmo que seja de dia. Fisiologicamente, nós somos animais em que a gente dorme durante a noite e está acordado durante o dia. Por isso que quem trabalha à noite ganha mais, porque você tem um adicional noturno, porque você está pagando um pouquinho da sua saúde para poder ter um ganho financeiro maior, tá certo? Mas a pessoa que tem um atraso na fase do sono e que vai dormir às 3 horas da manhã, mas ele ajustou a vida dele naquele sentido, e ele tem a possibilidade de dormir às 3 horas da manhã, mas às 10, 11 horas ele acorda e acorda bem. Como é que é seu sono? Eu acordo bem, acordo descansado e a minha vida está ajustada desse jeito. Aí não tem problema. Mas aí você pega um adolescente que vai dormir 3 horas da manhã e tem que acordar às 6 horas para ir na escola. Como é que vai ser a qualidade de estudo dessa criança? Indo nesse assunto, vou contar uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, bem interessante. Lá nos Estados Unidos, eles têm, as escolas, elas são muito monitoradas no sentido de qualidade. Então, eles pegaram numa mesma região nos Estados Unidos, ali na Flórida, 2 escolas e que tinham um nível de alunos parecido, notas parecidas dos alunos. Numa, eles colocaram a aula para começar às 7 horas da manhã, segundo grau, 7 horas da manhã. No outro, colocaram os alunos para começar a aula às 8 horas da manhã. A nota dos alunos que começaram às 8 horas da manhã foi lá para cima, tá certo? Mostrando a importância desse relógio biológico até no aprendizado, no conhecimento desses alunos. Ou seja, se você permite o adolescente dormir um pouco até mais tarde, a qualidade de ensino dele vai ser melhor, porque ele chega lá às 7 horas da manhã, mas ele está tonto de sono, ele não vai ter capacidade. Consegue absorver esse aprendizado. A importância da gente estudar e analisar o sono. Entender um pouco mais sobre o sono. E vamos falar sobre a higiene do sono, né? A gente sabe que o celular está aqui, né? Do nosso lado e muitas das vezes também nos acompanha na cama, né? Ali do ladinho. Fala pra gente sobre o celular, quando a gente pensa em higiene do sono. Então, a questão do sono, um dos pilares do tratamento dos distúrbios do sono, da insônia principalmente, é uma coisa que chama-se controle de estímulos. Então, a gente tem que entender que a gente está durante o dia agitado, trabalhando, fazendo as nossas coisas, e que o nosso cérebro ele não é um computador que tem um botão on-off, desliga, desliga, que você aperta e desliga. A gente tem que ter um processo de relaxamento, de diminuição das atividades cerebrais para a gente poder conseguir entrar no sono com tranquilidade. E você pega o celular, é extremamente excitante o celular. Então você entra, por exemplo, né? Exatamente. Tem a luz, tem a questão da luminosidade, as informações. Então você pega, por exemplo, um Instagram. Aí você tem ali, nossa, um vídeo engraçado, você ri. Aí passa uma notícia ruim, você fica triste. Nossa, passa um produto que você tem interesse, você tem vontade de comprar. Então aquilo ali ativa demais a atividade cerebral. Vai te estimulando. Exatamente. Então aquilo ali é ruim para o seu sono. E mesmo quando você coloca o celular lá e você, por exemplo, não deixa ele no silencioso, você está começando a dormir, puf, vem uma mensagem, ele acende, aí você vê aquele pensamento, nossa, será que é alguma coisa importante? Será que eu vou lá e dar uma olhadinha? Aí você pega, liga, tem aquela luminosidade, o que a luz faz? Inibe a produção da melatonina, começa a atrapalhar o seu relógio biológico. E aí você atrapalha esse início do sono, e aí você vai dormir mais tarde, você vai dormir mais agitado, vai demorar mais para você conseguir entrar nessas fases mais profundas do sono, e o seu sono vai ser de pior qualidade. Doutor, o celular do doutor fica onde à noite, hein? O meu celular, o dia que eu tô de plantão, ele fica do lado da minha cama porque não tem jeito. Aí vai prejudicar a qualidade do sono. Mas se não... Senão ele fica fora. Tá aí, ó, tá vendo? A gente fala, mas tem que dar o exemplo aqui também. E, doutor, agora, além dessa questão do celular, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, não tenho dificuldades para dormir, mas se eu tenho uma agenda cheia no outro dia, ou coisinhas que eu vou lembrando, porque eu quando coloco a cabeça no travesseiro, parece que passa tudo que aconteceu ao longo do dia, né? Não sei se isso é normal. Não só você, todo mundo. O que aconteceu ao longo do dia e o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, e aí se tem alguma coisa que não tá anotado na agenda, que eu lembro que eu tenho que fazer, se eu não levantar e escrever ou digitar no meu bloco de notas e tirar isso da minha mente, aquilo vai ficar na minha mente à noite. Então, eu fico lembrando daquilo e, às vezes, aí sim dá a dificuldade ali para você dormir. E quando eu tiro da mente e falo assim, não, tá aqui, tá anotado, amanhã eu não vou esquecer, aí eu não lembro mais. Excelente estratégia. Essa estratégia é ótima. Eu falo com os meus pacientes que quando a gente vai deitar para dormir, a gente tem que fechar a porta e colocar os problemas lá de fora.
Tá? Então, assim, no momento da noite não é o momento de você rever o que você fez durante o dia e ver o que você fez de certo ou errado, nem planejar o que você vai fazer no outro momento, o que você vai fazer no outro dia. Então, o momento de dormir é o momento de você descansar. Então, tem que fazer um trabalho, mas tentar limpar a mente disso aí. E se você tem alguma coisa que está te incomodando e você tem alguma coisa para atuar, como você faz? Não, isso aqui eu tenho que fazer isso. Sai, escreve tal e desliga. Acabou, colocou, bota para fora do quarto aí, para você conseguir voltar a dormir ficar e dormir de lembrando a qualidade. noite toda. Exatamente. E sobre a higiene, tem mais algumas dicas que a gente pode trazer aqui, doutor? Sim. Cama é para ir para a cama quando tiver com sono. Tá certo? Então, essa coisa de, não, são 10 horas da noite, é o momento, é a hora de eu dormir, eu tô sem sono nenhum, eu vou deitar na cama. Isso não existe, porque você vai começar a ir pensar no que eu fiz hoje, o que eu faço amanhã e vai atrapalhar a sua qualidade de sono. Então, dormir, você tem que ir para a cama com sono. Você não precisa necessariamente ter um horário certo para dormir. O ideal é você ter um horário certo para acordar. E aí você vai acordando sempre naquele horário, você vai ter uma capacidade de no outro dia, dormir na hora que você precisa. Tá certo? Então essa é uma dica importante de higiene do sono. A luminosidade do celular, estímulos excessivos é uma coisa que deve evitar. Alimentação muito pesada, estimulantes, cafeína, cigarro, outras coisas que são estimulantes, evitar isso no momento, nesses períodos próximos da noite e tentar, o mais importante, limpar a mente para poder dormir com qualidade. E o livro na cabeceira da cama faz bem, doutor? Uma luz baixa, livro? Depende, a questão é muito pessoal. Eu, por exemplo, quando eu leio à noite, é uma coisa que é extremamente hipnogênica, ou seja, causa sono em mim. Então você está lá, você está lendo, você consegue dar uma relaxada, você desfoca às vezes desses problemas e vai dormir. O certo, na verdade, é você estar... Se você tem problema de sono, você não ler na cama, você chega na sala, lê na sala, e aí você está lá com sono, você fecha o livro e vai deitar e vai tentar dormir. Esse é o ideal. Tentou dormir, está lá 20 minutos, meia hora, não conseguiu dormir, saia da cama, vá para um outro ambiente tranquilo, vá fazer alguma atividade calma, voltou a ter sono de novo, volta e dorme. Então, a cama é só para ir mesmo na hora que você vai dormir, não é nenhuma atividade ali no sentido de ver celular... Hoje em dia, eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela mora num apartamento que é um quarto e a sala e a cozinha, um apartamento pequeno. Ela fala, Henrique, é difícil porque eu não tenho muito onde ficar ali, né? Então, se você tem possibilidade de estar fora da cama, é importante. Não dá para ficar vendo o celular, mexendo no computador, lanchando na cama, vendo televisão. Tudo isso atrapalha a qualidade do sono, principalmente se você tem dificuldade para dormir. Não posso deixar de fazer essa pergunta que até enviaram pra gente sobre o ronco. A gente já falou da apneia do sono, que o ronco é característico dessa doença, mas o ronco, né, ele pode acontecer em outras situações, doutor? E pode não necessariamente ser uma doença? Sim, o ronco, ele basicamente é a vibração da musculatura respiratória. Se a musculatura respiratória durante o sono, ela está vibrando, mas ela não está obstruída, ou seja, a passagem do ar não está impedida, isso não é um problema para a pessoa, é um problema para quem dorme com a pessoa. Se a pessoa tem essa vibração associada ao fechamento da respiração, que é a apneia, aí sim, principalmente se ela for muitas vezes durante a noite, isso aí é um problema que tem que ser tratado. E muitas vezes, tá roncando porque tá muito cansado, isso é condizente quando a gente fala assim? Quanto mais cansado, coisas que aumentam o ronco, fadiga, medicações que deixam a gente mais sedado, esses remédios para dormir, essas tarjas pretas. Sinusite avançada ou atacada. Obstrução respiratória, né? Então, que é edema, inchaço dessa região e álcool. Então, o álcool, ele relaxa mais a musculatura, então a pessoa ronca mais e tem muito mais apneia quando ela tá sob o efeito do álcool aí. E aí, para aquela pessoa que está roncando, tá tudo certo. Agora, é difícil com quem tá junto ali, né? Exatamente. Aí atrapalha a qualidade do sono do outro. Da outra pessoa. Aí não dá, né, gente? Agora, doutor, para a gente falar um pouquinho ainda sobre qualidade do sono. Então, a gente já deu essas dicas, né? O que mais que a gente pode pensar que pode estar atrapalhando a nossa noite, né? Ou, às vezes, a gente falou das duas principais doenças, mas existem outras, sim, né? E, às vezes, a gente não observa, porque a gente vai tá dormindo ou tá tentando, tá na fase 1 ali dormindo. O que a gente pode prestar atenção? Ou a gente prestar atenção no nosso companheiro que está ali dormindo também?
movimentações anormais. Então, é comum a gente estar dormindo, a gente movimentar, mas se, por exemplo, a pessoa está sonhando e ela está vivenciando esse sonho, isso pode ser uma doença do sono, uma alteração que vale a pena conversar. Sonambulismo, a pessoa acorda, levanta durante a noite, isso também é uma coisa que pode ser um problema e deve ser abordado, pode trazer para a gente especialista para a gente conversar. A pessoa que levanta à noite dormindo... Que é muito comum em crianças, né? Mas precisa de algumas orientações de cuidados com relação a isso. O sonambulismo, né? O sonambulismo tem tratamento. Normalmente, o tratamento é você proteger, normalmente, a criança de algum traumatismo e ela envelhecendo isso vai melhorar, né? Mas precisa de uma orientação e ver direitinho o que está acontecendo. E quando a gente sonha, doutor? Porque também a gente já ouviu falar, sonhei tanto essa noite que eu nem descansei de tanto que eu sonhei. Isso pode acontecer ou não? Isso é um mito? O nosso sono normal, a gente passa em torno de 20 a 25% nessa fase de sonhos, né? Então todo mundo... É a última fase. É a fase mais profunda, né? Que é o sono REM. Então, entre 20 e 25% da noite, espera-se que a gente passe nessa fase do sono. Então, todos nós, mesmo quem lembra e quem não lembra do sono, ela passa por esse... nessa quantidade, nessa fase do sono. Algumas pessoas, elas lembram mais e têm essa percepção de que acorda mais cansada, mas do ponto de vista, se não tiver nenhuma outra doença no sono, não tiver nenhuma outra doença respiratória, mesmo? Isso aí não traz um prejuízo para ela, apesar dela ter uma percepção dessa maneira. E é comum a gente acordar, a gente sabe que sonhou, mas não lembra mais do sonho à noite? Sim, é como se a gente tivesse ali naquele momento a gente lembra normalmente do sonho quando a gente acorda no meio do sonho, e ali o nosso cérebro está meio que começando a pegar no tranco. Então, naqueles primeiros segundos ou minutos, você consegue lembrar, porque a sua memória ainda consegue guardar aquilo ali. Mas se você, vou tomar um café, ou vai no banheiro e tal, isso aí já se dispersa e não fica gravado. Aí você não consegue lembrar mais. E é normal, vamos supor, eu tenho muita coisa no outro dia para fazer, coisas importantes, e aí à noite eu começo a sonhar com aquilo. Isso é normal? Eu consegui a minha qualidade de sono ou não? Eu não estou conseguindo, porque eu estou pensando, né, no que vai acontecer, nas coisas que eu tenho que fazer no outro dia. São as angústias, né? Então tem a questão de você estar angustiado, você vai levar isso para o momento da noite e nesse momento dos sonhos, que é quando você guarda as informações, as memórias do que aconteceu durante o dia, isso for uma coisa que seja angustiante para você, ele vai te dar esse desconforto e, em parte, pode atrapalhar seu sono, a sua qualidade do sono. Muito bom. Então, quando procurar um neurologista aí, especialista em medicina do sono, para a gente melhorar essa qualidade de sono? Isso é fácil. Você olha para o seu sono, acordou. Como é que você se sentiu com relação ao seu sono? Nossa, eu não estou satisfeito com o meu sono. Eu acho que não está legal, meu sono não tá de qualidade. Vale a pena procurar um médico do sono. Ronco associado a fadiga, cansaço durante o dia, tem que procurar a gente para fazer uma avaliação. Então, estamos à disposição. Cama, colchão, travesseiro, pode influenciar? Podem? Com certeza. Para a gente dormir, e temperatura, tá certo? E luminosidade. Então, a temperatura, é interessante, nos Estados Unidos eles fazem muitos estudos, né? A temperatura que foi associada à melhor qualidade de sono foi 21 graus. Para mim, eu acho frio dormir com 21 graus, mas 21 graus é a temperatura que os estudos eles mostram. Então, é importante ter um quarto silencioso, escuro, não precisa ser completamente escuro, mas predominantemente escuro, com uma temperatura agradável e com conforto, né? Então, o colchão ele tem que ser agradável, a roupa de cama, o travesseiro, quanto melhor isso aí, melhora a sua qualidade de sono, claro. E é muito bom que todo mundo possa ter essa qualidade de sono, né, doutor? A vida, né? Vida. Sono é qualidade de vida. O que interfere muito na nossa vida toda, né? Com todas as atividades que vamos fazer no dia seguinte. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Os outros 2/3 a gente é consequência da qualidade do sono. Aquela história, então, de que, tá dormindo, tá perdendo tempo. Não tá, não, né? Não, pelo contrário. Você tá ganhando tempo, ganhando vida lá para frente. Ganhando memória, ganhando qualidade de vida. Né? Revigorando então, aí. Recarregando as baterias. No próximo dia. Exatamente. Doutor, para a gente finalizar, essa câmera toda do doutor, mande aí um recado para as pessoas que estiverem nos acompanhando, que às vezes ainda acha que está tendo a qualidade de sono, mas não está, ou acha que, vamos deixar para depois eu vejo isso, vamos tocando assim mesmo, eu estou acordando cansado, mas amanhã eu vou acordar melhor, aí chega amanhã, acorda do mesmo jeito. O que o doutor tem a dizer a essas pessoas todas? Olha, todo mundo merece uma boa qualidade de sono.
Então, se você está com um sono não satisfatório, não legal, procura ajuda, tá certo? E dentro dessa janeiro branco da saúde mental, eu reafirmo isso mais ainda. Então, pense no como que está a sua vida, como é que está o seu humor, como é que está a sua energia, né? Como é que está a sua relação com as pessoas. Se você não está legal, você está triste, você está tendo dificuldade de sentir prazer com as coisas, você está muito ansioso, procure ajuda, porque a gente pode ajudar na sua qualidade de vida e todo mundo merece diminuir esse sofrimento aí e a medicina está aqui para isso. Ficar rolando de um lado para o outro à noite e não dá. conseguir dormir. E só mais uma pergunta, gente, eu tenho muita pergunta sobre o sono, é muito bom, né, a gente poder... Alguns dizem, tem que dormir pelo menos de 7 a 8 horas. Isso é verdadeiro ou não? É o nosso corpo que determina isso? É como eu falei, a qualidade a gente vai avaliar na hora que acordar como que você se sentiu. Se dormiu 5 horas, se dormiu 6... Com a idade a gente vai diminuindo a necessidade de sono, né? Então, como eu disse, o bebezinho ele dorme 16 horas, o adolescente às vezes dorme 10, 9 horas, o adulto jovem uma média de 8, 7 horas, o adulto lá por volta dos 50 já vai para uma média de 7, 6 horas e o idoso às vezes 6 horas, tá certo? Isso é normal. Um dos problemas que as pessoas elas às vezes criam uma insônia é essa expectativa, coloca uma expectativa que eu tenho que dormir 8 horas. Se eu não dormir 8 horas, o meu sono não está de qualidade. E, na verdade, ela precisa dormir 7 ou 6 horas e meia. E aí coloca aquilo na cabeça e aquilo vai perpetuando a insônia dela. Então, isso é mais o organismo que determina mesmo, né? Sim. De como você vai acordar no outro dia. Você vai acordar bem. Tá ótimo, doutor. Quero agradecer a participação aqui. Volte quando puder, porque esse assunto é longo. A gente vai que vai. A gente já ultrapassou o nosso horário ali, mas é muito importante a gente trazer todas essas informações. Obrigada. Já fica o convite para voltar aqui no HFCcast. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado viu? a vocês. E olha, esse foi o nosso primeiro HFCcast de 2025. Lembrando que em 2024 fizemos várias entrevistas aqui com assuntos importantes para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Portanto, é só você entrar no canal do YouTube HFC Saúde ou acompanhar pelo Spotify também todos os nossos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Deu certo?